Olá! Nesta conversa, eu vou chamar assim, eu pretendo falar um pouquinho mais sobre a autoavaliação dos aspectos conceituais. E este vídeo é mais especificamente voltado para os professores, para os avaliadores. Não que você não possa se aproveitar de algo aqui se for avaliado, se for aluno, é convidado também. Eu vou falar sobretudo dos aspectos qualitativos que envolvem essa forma de avaliação. Então, autoavaliação conceitual. Antes de avançar, cabe ressaltar, se você ainda não sabe, esta é a segunda aula de uma série aí de 3 que eu pretendo fazer. Uma já está feita, que foi a versão para os alunos. É muito interessante que você, avaliador, que você, professor, pelo menos dedique um tempinho para olhar. Não é um vídeo tão curto, eu sei, mas vale a pena olhar, eu imagino, porque ali estão alguns aspectos, alguns detalhes que eu não vou abordar agora, e são detalhes que vão ser encontrados pelos seus alunos. Então, a ideia é que você tenha alguma noção do que eles vão presenciar na avaliação e entenda alguns fundamentos. Vale lembrar, eu já tenho aplicado há algum tempo autoavaliação atitudinal. Sobre isso, inclusive, tem um texto no meu blog escrito no Águas Livres, aqui está o link. Então, deixo a recomendação aí para aqueles que se interessarem. A minha intenção, o meu propósito de preparar uma autoavaliação conceitual é exatamente escapar de algumas comuns ciladas nos processos de educação formal que a gente percebe por aí. E a sensação, muitas vezes, é que existem lados. Existem lados que estão opostos e estão degladiando-se, né? Estão lutando um contra o outro. Por que será que se pensa sempre em um culpado quando o resultado não é aquele que se deseja? Por que será que existe um profissional de educação, no final das contas? E por que será que existe um fracassado no processo? Eu tenho algumas hipóteses, né? Então, e uma das explicações aqui está na base da desconfiança, né? Ou são professores desconfiando do papel dos pais, ou do esforço dos alunos, ou é o aluno ou os pais desconfiando da competência do professor, da intenção do professor, ou enfim, esse campo pode ficar bastante confuso, né, com essas 3 partes. Então, os pais ou responsáveis, o estudante e o professor. Muitas vezes a desresponsabilização, essas partes não costumam, algumas vezes, assumir as responsabilidades no processo. São 3 partes bastante importantes. E às vezes é difícil, sobretudo quando confrontadas, assumirem as falhas, e quando isso acontece, geralmente começam a procurar problemas nos outros. E também porque muitas vezes existe uma divergência de objetivos. Talvez porque isso não fique claro no início do processo educativo. Então, às vezes, um professor está voltado para a aprendizagem daquele estudante, daquela criança, daquele educando. Às vezes, o educando ou os pais visa a aprovação ou o diploma, às vezes por questão de tempo, para atingir o mercado de trabalho, independência financeira, não sei exatamente, aí vai variar de família para família, de grupo para grupo. Mas também, assim, porque às vezes a intenção, às vezes o grande objetivo pode ser somente o diploma ou, enfim, não está exatamente na aprendizagem. Isso é comum. Às vezes os professores também têm, e não percebem muitas vezes, tem algum nível de arrogância ou defesa da posição, ou tentativa de retribuição por coisas que sofreu no passado, repetição de erros pelos quais passou quando era estudante, enfim, às vezes isso não é consciente, mas também acaba tentando se valer em cima do estudante. Enfim, e aí existem muitas outras coisas. No final das contas,
há uma divergência de objetivos. Quando, na verdade, se a gente for pensar no contexto de educação, o objetivo deveria ser comum, da parte de todos, que é a aprendizagem. E se esse é o maior objetivo, quer dizer, ele ganha em relação a outros, por exemplo, sobre tempo de estudo. É uma das questões bastante importantes. Geralmente se imagina que as pessoas têm que ter, por exemplo, 10 anos de educação básica, 5 anos de educação, sei lá, no máximo 5 anos, né, no ensino médio ou no ensino fundamental, enfim. Que é algo bastante desrespeitador, no meu entendimento, dos processos individuais de aprendizagem, de crescimento e de dedicação pessoal. Isso geralmente não é levado em conta, por fatores econômicos, sociais, enfim. Então essas são algumas hipóteses. Então, no entanto, a minha intenção com isso é tentar fazer um alinhamento maior. Se de fato você que está assistindo, você professor, você estudante, não concorda com isso, que o maior objetivo deveria ser a aprendizagem e deveria ganhar de qualquer outro, se você não concorda com isso, então assim, eu não tenho muito mais a lhe oferecer. Continuar a assistir vai ser, de repente, aí uma persistência para pensar diferente, mas essa é a premissa aqui, como eu tinha deixado claro no vídeo anterior. Mas pegando exatamente essa questão da nota, muitas vezes é aquilo que é fonte de discussões intensas entre professores e alunos, entre pais e mestres, enfim, por aí vai. E às vezes a impressão que dá é que a nota é o grande objetivo do processo de ensino-aprendizagem. Essa tal nota, né, esse conceito abstrato, bem abstrato. Muitas vezes eu já vi isso acontecer. Os pais querem saber apenas do filho. Qual foi a nota na prova? Foi tanto, então tá bom ou não tá bom. Se contenta com isso. Muitas vezes os professores também valorizam o estudante. Tem nota acima de tanto, então é bom aluno. Tem nota abaixo de tanto, então é mau aluno, né? E por aí vai. Isso, claro, vindo desses dois lados, que são referências na vida do estudante, sobretudo quando mais jovem, acabam tendo um peso muito relevante. Então é difícil que essa pessoa não pense do mesmo jeito. Então, o meu valor, no final das contas, acaba sendo a nota. Até mais do que o valor da aprendizagem, se resumindo na nota, é o valor da pessoa. E às vezes a roda gira tão intensamente que as pessoas não se dão conta que estão fazendo parte do circo e estão mantendo o processo. Coisas do tipo, né? Olha, se você não prestar atenção, você vai tirar uma nota baixa na prova. Puxa vida, né? O que quer dizer essa expressão? Veja, em nenhum momento nessa frase está explícita a ideia de que você não vai aprender. Não, você vai tirar uma nota baixa na prova. E seja o que for, né? Você pode até conseguir responder, mas não, na correção ali eu vou me lembrar que você não prestou atenção, que você me desrespeitou, e eu vou fazer um desconto ali. Quer dizer, a nota não vai ser tão boa assim, você pode ter certeza. Não estou dizendo que os aspectos atitudinais não devam ser considerados, pelo contrário. Aliás, comportamento e atitude no Brasil é um dos principais, no meu entendimento, é um dos principais problemas no sistema educacional brasileiro. E não vai dar para entrar muito nisso agora. E para isso eu só quero chamar atenção para como às vezes essas métricas se afastam do ideal educativo. E tem uma analogia que eu tiro exatamente aqui do livro Estimulando a Inteligência, do professor Pierluigi Piazzi. É um livro um tanto polêmico, né? O professor Pia foi professor de cursinho, tem um método de ensino aí que se propagou pelo país. Enfim, há muitos pontos para se questionar, e se a gente tem algum senso crítico, isso deveria acontecer para quase qualquer coisa que a gente lê ou assiste, né? Inclusive esta aula. Enfim, mas existem algumas ideias que eu acho bastante interessantes nesses livros do professor Pia. E uma analogia que ele faz é esta, né? As azaleias não florescem. E o que ele quer dizer com isso é mais ou menos o seguinte: para que uma cultura de plantas possa vir a produzir flores, no caso aqui as azaleias, o ambiente deve ter uma temperatura rigorosamente controlada, sobretudo em algumas épocas do ano. Então tem que ter um controle da temperatura, da umidade do recinto, eventualmente abrir ou fechar a janela, controlar a ventilação, ligar o aquecedor, ou eventualmente ar-condicionado, e por aí vai. Com isso a gente pode deixar, de repente, um indicador dentro do recinto, dentro de uma estufa, por exemplo. Um termômetro. E esse termômetro indica se a temperatura está abaixo de determinado ponto, que é crítico, ou acima de determinado ponto, que é crítico.
E você pode ir anotando diariamente. Então, dia 1, temperatura média foi tanto. Dia 2. Mas veja, o registro pode ser alterado tranquilamente. Você pode, de repente, ver que a temperatura ali no termômetro está indicando 23 graus. E você sabe que 23 graus não é a temperatura adequada para o florescimento. O que você faz? Fala, não, 23 graus não vai passar, não vai florescer. Vou anotar aqui 17, por exemplo. 17 graus. Você pode fazer isso no registro. E daí, no final das contas, você pode ter um registro muito bonito ali, com temperaturas muito próximas do ideal. Mas o que tinha que ter sido feito, que exige mais esforço, que é abrir, ventilar, ligar, desligar, olhar o tempo todo ali qual que é a temperatura do termômetro, várias vezes no dia, isso dá trabalho, isso cansa. Mas se isso for feito, a tendência é que as plantas produzam flores. No entanto, o registro só no papel não garante isso, né? E como que isso se dá? De muitas formas. É possível uma nota alta sem comprometimento com a aprendizagem, sem garantia de aprendizagem? Claro que sim. É possível uma nota baixa com comprometimento com a aprendizagem? Claro que sim. Vou dar alguns exemplos e vocês devem saber disso também. Então, um aluno que não está comprometido com o processo pode, porventura, burlar as regras, colar, trapacear, ou então fazer aquele exercício intenso de decoreba, varar a noite estudando, vai esquecer aquilo daqui umas 10 ou 15 horas, mas ali por uma prova que talvez requeira bastante memorização, talvez até dê conta do recado, né? Não produza uma nota tão grande assim, mas assim, até dá para passar. Uma semana depois, a pessoa já nem se lembra qual era a matéria. No entanto, a nota está registrada, nota 8. Né? Aprendeu? Não, não aprendeu. E o oposto também é verdade. Né? Uma pessoa pode aprender várias coisas, tem um professor que não usou uma métrica de avaliação tão boa, isso acontece, os professores também falham, eu mesmo já usei muitas avaliações que eu não considerei adequadas, isso às vezes aparece somente no fim do processo, né? Às vezes não dá para voltar atrás. E a nota ali não reflete a aprendizagem que o professor sentiu na avaliação que aplicou. Isso acontece, sim, acontece. Às vezes o professor pode ter impressões subjetivas daquele aluno, subconscientes, espero, muitas vezes, e acabar valorizando mais ou menos uma resposta e por aí vai. Então não necessariamente essa nota reflete. E qual que é o grande problema? Qual que é o grande problema? Que tudo isso está caindo em alguns momentos, muitas vezes, né? Então existem avaliações continuadas que evitam essa cilada, mas ainda assim, no final das contas, isso recai sobre o professor. E tem que cair sobre o professor. Claro, esse é o profissional. Né? Por que tem um profissional de educação? Essa pessoa é uma pessoa especializada. E por mais que algum pai ou mãe, por exemplo, também seja professor, que também acontece, não está sendo professor do próprio filho. Então não acompanha o filho naquele contexto escolar. Então ninguém mais do que aquele professor daquela matéria, ninguém mais deveria ter o maior poder de avaliar tudo isso, todo esse processo. Então muitas vezes isso se perde de vista. Claro, né? Eu estou partindo da premissa de um professor bem intencionado, o que deveria ser sempre o caso, e um professor com qualificação adequada. Mas se não se conhece o professor, se não se tem uma ideia boa da jornada dele, para que duvidar logo de cara? Agora, tudo isso está recaindo sobre uma pessoa só que, apesar de qualificada, e é isso que a gente espera, é falível, é passível a falhas. Claro que sim. Então, como minimizar isso? A minha proposta é exatamente essa, que isso não fique somente na mão do professor. Que isso seja visto como um processo liderado pelo professor, mas do qual o estudante tem que fazer parte. Puxa vida, se a gente quer que ele faça parte do processo de ensino-aprendizagem, por que não ter isso como objetivo? Que essa pessoa seja cada vez mais capaz de olhar aquilo que aprendeu ou que pôde aprender e dizer: puxa vida, eu aprendi isso ou não aprendi isso. Essa deveria ser a intenção. Então, essas portas deveriam ser abertas. Com isso, eu viso o aumento no autoconhecimento, na autonomia do estudante, trabalhar também conteúdos atitudinais. Veja que num processo como esse aqui, eu estou absolutamente estendendo a mão à confiança a todos no processo. E só existem trapaças ou as famosas ciladas, que alguns gostam de chamar de pegadinhas. Agora, por quê? Será que isso é correto? Né? Então, trabalhar aspectos morais, éticos, e discutir isso eventualmente, né? Sobretudo quando surgem rompantes ali de discordância. Vamos discutir isso com a sala, enfim, com os pais e por aí vai.
inteligência emocional, saber lidar com ansiedade, saber lidar com frustração, saber lidar com angústia, saber lidar com... saber acolher o colega, né? Acolher o professor. Então, metacognição, esse conhecimento sobre o próprio conhecimento, e os aspectos motivacionais. Motivação rumo à aprendizagem. A teoria, os fundamentos teóricos eu tirei principalmente de dois trabalhos, estão aqui na tela. A taxonomia cognitiva de Bloom e a escala de competência consciente, eu acho que é de Maslow. Existem, acho que pelo menos 3 autores aí que concorrem em meados do século XX como autoria dessa teoria, mas é uma teoria que acabou adquirindo alguma veiculação em psicologia e basicamente assim ela é voltada para isso, né? A pessoa tem níveis crescentes de competência quanto mais consciente for da competência ou da incompetência que apresenta. Então é a consciência sobre o próprio estado. Esse é um aspecto muito importante e geralmente ignorado, ou pelo menos deixado de lado. Então tem um exemplo muito marcante, que é o efeito de Dunning-Kruger, que, se eu não me engano, é resumido naquele episódio, acho que na década de 90, de uma pessoa que foi presa, capturada pelas câmeras de segurança, e quando interrogada, a pessoa saía tranquilamente do estabelecimento. Isso chamou a atenção, né? A polícia pegou o cidadão, falou: e por que você não fugiu? Né? Por que você saiu assim tão tranquilo? E a pessoa falava: eu passei o suco de limão. Falou: como assim passou o suco de limão? Sim, eu passei. Suco de limão torna a gente invisível. Acho que era por aí a história. Falou: como assim torna invisível? Sim, porque assim, eu vi isso e isso deveria ter funcionado. Então veja, esse é o primeiro estágio na escala de conhecimento e de autoconhecimento, que é a pessoa não se dá conta que não sabe de algo. Quer dizer, ela pensa que sabe, ela pensa que entendeu aquilo. E isso vai aumentando com um pouquinho, assim, um relance de conhecimento. Então existem muitos exemplos na sociedade atualmente. Então, existem muitos especialistas em educação, muitos especialistas, ou assumidamente especialistas, em imunologia, né, que emitem opiniões sobre tudo e qualquer coisa, assim, tem uma noção pequena sobre aquilo. Só que o nível de confiança da pessoa quando tem um contato com esse tipo de conhecimento pela primeira vez é baixíssimo, mas a pessoa saiu do nada, então ela acha que ela sabe tudo. Né? E aqui é chamado então o pico do monte da estupidez. É o máximo de estupidez. A pessoa sabe muito pouco sobre aquilo, mas tem uma confiança absurda. Né? Acha que domina o assunto. Não conhece quase nada do que tem para saber. Mas se essa pessoa começar cada vez mais a recolher dados e continuar estudando, continuar sendo exposta ao processo de educação, ela vai perceber que aquilo que ela sabia, na verdade, não dá conta do recado. E, na verdade, é muito pouco. Então ela entra num processo que é a zona de terminação de encerramento do programa. Quer dizer, a pessoa começa a se desconstruir, começa a desmoronar e vai chegar num ponto crítico aqui que é o vale do desespero. E nesse momento a pessoa se dá conta que ela não sabe quase coisa alguma, que existe um universo absurdo. E aí tem o choque tanto, né, por ter sido arrogante, por ter tido excesso de confiança, né? Então também tem esse choque, que é um choque muito importante para o crescimento pessoal. Puxa vida, eu até falei que sabia, eu até briguei com pessoas assumindo que eu sabia, agora eu vejo que eu não sei. Então eu estava errado inclusive no meu comportamento, no meu modo de agir. E agora eu estou percebendo que eu também não sei coisa alguma sobre esse assunto. Então é o ponto mais crítico, aí tem que tomar bastante cuidado também. Um professor, claro, né, idealmente numa sala menor, mas enfim, né, um professor que tem um contato com os alunos deve identificar esses momentos e é um ponto essencial aqui é trabalhar a autoestima. Porque a pessoa já se deu conta que não conhece. Isso assim, talvez seja o ponto mais difícil, né? Vejam que inclusive a inclinação aqui é maior. A escalada nesse monte é muito rápida, né? Mas a queda é muito drástica, é muito violenta. Então é algo para se cuidar, né? Esse vale do desespero aí. Dando esse ponto aí não é mostrar que a pessoa não sabe, ela já se deu conta disso. Né? Ela não precisa de mais nota baixa, ela não precisa de uma sacudida, né, do tipo, mexa-se.
vá adiante. Não precisa disso, a pessoa já se deu conta, e aqui acho que é mais uma questão de acolhimento mesmo, de incentivo. Vamos lá, você consegue. Então, a pessoa persevera e continua no processo. E esse aqui é um processo mais demorado, vai depender de esforço, a inclinação aí da iluminação, então a pessoa começa a adquirir confiança aos poucos, mas essa é uma confiança legítima porque ela acompanha o nível de conhecimento. Até que eventualmente a pessoa chegue nesse platô da sustentabilidade, nesse platô estável, em que adquire muito pouca confiança, porque ela já tem muita confiança, e no entanto continua aprendendo bastante. A inclinação aqui é tão suave que a pessoa nem se dá conta do quanto sabe. Ela até para de pensar sobre isso, vira algo automático, vira parte da natureza da pessoa. Então ela lê sobre, fala sobre, estuda sobre, gosta disso inclusive, é importante que não deixe de fazer, mas é essa a ideia aqui. Se o estudante não faz parte desse processo, fica exposto aí a eventos fortuitos, né, ao acaso, e de outra forma isso poderia ser muito mais bem conduzido. Até porque o que a gente imagina é que essa pessoa cada vez mais seja capaz de prosseguir os estudos e a aprendizagem sabendo medir os esforços. Em algum ponto não vai ter professor disponível, ou se tiver vai ter que pagar muito caro por isso, mas eventualmente a pessoa fala, não, isso aqui acho que eu consigo ir atrás e eu consigo saber se eu estou bem ou se eu não estou bem. Esse seria o desejável. Eu vou falar especificamente agora da confecção do guia avaliativo, um aspecto aí do processo de autoavaliação que eu já comentei no primeiro vídeo. Então, como é que esse guia deve ser confeccionado? Isso aqui é especificamente para você, avaliador, e vai ter um link aqui na descrição do vídeo, um link para um modelo tanto do guia avaliativo, como também um modelo para autoavaliação. Então, o professor, quando vai pensar no guia avaliativo, deve ter em vista quais são os conceitos centrais, por item, até 3 por item. Alguns até poderiam falar, mas eu vejo aqui que tem 5, 10 conceitos nesse item. Então talvez valesse a pena você fragmentar. Porque as possibilidades aí para você conseguir saber se a aprendizagem está boa neste ou naquele item, fica tão difícil com essa interação entre eles todos naquela questão, que talvez o item não seja tão bom assim. Então a minha sugestão é que seja no máximo 3 por item. O professor também deve ter em mente qual que é o objetivo por conceito. Para cada conceito, qual que é o objetivo conforme a taxonomia de Bloom. No tipo de expressão que a pessoa, o maior tipo de expressão que o professor quer que aquela pessoa, que aquele educando tenha para aquele momento, com relação àquele conceito. Então, um exemplo. Poderia pensar aqui na confecção de hipóteses evolutivas sobre o surgimento do crânio dos carnívoros. Então, a pessoa tem que ter uma noção sobre o conceito de carnívora. E no caso, como eu estou pensando na confecção de uma hipótese evolutiva, então talvez o outro aspecto poderia ser aí, vou pensar aqui seleção natural e carnívora, 2 conceitos. Com relação à carnívora, seria fundamental que a pessoa se lembrasse, que ela recordasse de aspectos relacionados à dentição, sobretudo dos dentes molares e pré-molares, que ela se recordasse e conseguisse entender a adaptação por trás disso. Então eu já estou aqui passando do nível de recordação para o de compreensão, talvez. Então, com relação às carnívoras, seria pelo menos aí o objetivo 3 na taxonomia de Bloom. Agora, com relação à seleção natural, estou pensando que a pessoa vai ter que elaborar uma hipótese. Isso está nos níveis mais altos, talvez ali de avaliação ou mesmo de criação. Eu vou colocar a avaliação, então talvez nível 6. Então, uma questão dessa não é uma questão simples. Pode ser feita? Sim. Em qualquer nível de educação? Sim. Mas tem que ser consciente. Então o professor tem que ter uma noção de que isso foi desenvolvido para que possa avaliar de forma justa. Com isso, então, deve-se pensar também na atribuição da pontuação de cada item. A minha tendência é atribuir pontuação para os itens, numa avaliação, conforme a complexidade do item e conforme a relevância dentro da disciplina. Mas eu vou deixar isso para falar somente no terceiro vídeo. Configuração dos parâmetros para autoavaliação. Então existem 4 planilhas nesse arquivo que você vai conseguir acessar aí na descrição do vídeo. A primeira é de instruções, falei dela já no primeiro vídeo. A segunda planilha é a planilha Prof. 1. E aqui você que é professor precisa ter uma atenção maior. Especificamente no grau de tolerância. A célula B1 é o único ponto em que você vai precisar mexer, ou pelo menos deveria pensar em mexer na avaliação.
Os outros todos, eu vou falar no terceiro vídeo, são opcionais, aspectos mais quantitativos do algoritmo de avaliação que eu estou propondo. Então eles, assim, talvez nem venham a caso. Mas esse aqui é bem importante. Então, o grau de tolerância à defasagem entre o nível de Bloom requerido em um item e o nível apresentado pelo avaliado. O que você quer dizer com isso? Bem, na verdade, essa tolerância é inversamente relacionada ao nível de especialização do avaliado. É inversamente relacionado ao nível de exigência. Quanto maior for esse nível de tolerância, portanto, maior vai ser a pontuação atribuída aos níveis mais baixos na taxonomia de Bloom. Por exemplo, eu tinha acabado de citar uma questão em que o conceito seria carnívora, uma questão hipotética em que o conceito seria carnívora, e o objetivo de Bloom para esse conceito fosse compreensão. Nível 3, que corresponderia aqui a essa minha aproximação, a compreender. Tá? Que eu estou presumindo ainda 2 estágios abaixo da pirâmide. Mas disso eu falo lá no primeiro vídeo. Então aqui seria o nível 3, né, de compreensão. Se eu colocar um nível maior de tolerância, a pontuação na avaliação vai ser maior para um estudante que apresente, por exemplo, somente o nível de se recordar. Então a pontuação vai ser maior. O que você está dizendo com isso é o seguinte, na verdade. Olha só, com essa questão, assim, eu gostaria que você compreendesse o conceito de carnívora. No entanto, se você somente se recordar, para o contexto da disciplina, para o seu estágio no percurso educativo, eu como professor imagino que assim, não está tão ruim assim. Então a pontuação não vai ser tão baixa se você só se recordar disso. Talvez você não consiga responder essa questão, mas já não está tão ruim. Então, isso seria feito com um nível de tolerância mais alto. Vai até 13, né? De 1 a 13, conforme pré-configurado na planilha. Por outro lado, se você achar que não, fala, não, realmente esse nível é muito básico para essa especificidade do ensino, para tudo que foi visto, então tem que compreender, isso aqui é obrigatório, não dá para ser muito menos que isso. Nesse caso, a tolerância teria que ser menor, né? Uma tolerância mais baixa, quer dizer que para aquela avaliação, os níveis mais baixos não vão contar muito. Então, realmente, está deixando claro aí que a aspiração é para aspectos mais altos na taxonomia de Bloom. Feito isso, a planilha 3, que é Prof 2, deve ser configurada conforme o guia avaliativo. Para cada um dos itens no guia avaliativo, você vai preenchendo a planilha. Então, o que tem que ser feito? Vai preencher aqui na primeira célula a numeração sequencial do item. Então, item 1, item 2, item 3. Um valor para o item. Quanto a isso, pode ficar relativamente tranquilo. A planilha configura o valor total da avaliação para um valor de 0 a 10. Então não importa se a soma total dos itens aqui vai dar, por exemplo, 75. Né? Isso vai ser reescalonado aqui para uma escala de 0 a 10. Isso dá para configurar sem muitos problemas na planilha também, mas eu falo isso em outro momento. No caso aqui para o item 1, eu considerei como valor 4. No próximo vídeo eu explico como que eu chego nesses valores, para quem tiver curiosidade. De outra forma, assim, você nem precisa seguir esse terceiro vídeo se você tem bastante clareza se um item tem que ter valor 1, 2, 3 pontos. Enfim, fique à vontade. Proceda como você sempre procedeu, eu acho que deve ser feito. Eu acho que minha prova tem que ter 10 pontos, tem que valer 10 pontos, tem valor 10 e tem 10 itens, cada um vale 1 ponto. Então, beleza, é 1. É 1 aqui. Não, acho que esse item vale 2, outros valem meio, então você vai colocar 2,5 e assim por diante. Valor, a pontuação do item é só colocar aqui, é só digitar aqui. Enfim, na sequência você vai colocar até 3 conceitos específicos deste item. No caso aqui, o item 1 tem 2 conceitos principais, mamália e morfologia. 2 conceitos principais, então é só colocar aqui. E quais são os meus objetivos na taxonomia de Bloom para cada um deles? Para mamália, estou exigindo apenas a recordação. Então são alguns aspectos aí que devem ser lembrados, que foram trabalhados em sala de aula muito provavelmente, ou foram trabalhados em algum exercício, ou uma leitura recomendada, não importa, é só se lembrar daquilo que foi exposto, não precisa nada mais do que isso. Então recordação para mamália. O que eu faço? Eu digito 2 aqui. Né? Lembrem-se, é só voltar numa planilha atrás, dá para ver isso também. O nível recordar é o nível 2. Mas eu não me lembro. Se você digitar aqui,
o número 2, já vai aparecer aqui do lado qual que é o objetivo relativo, né? Então você pode testar, coloca 3, coloca 4, né, o que você quer, de repente você coloca 2 e fala, não, beleza, é recordar isso aqui mesmo. E morfologia, eu tô pensando em uma aplicação aqui de conceitos morfológicos, então é uma etapa de criação um pouco mais complexa, eu estou exigindo um nível um pouquinho maior, tá aqui nível 4 para morfologia. E é só isso que deve ser feito para cada item, né? Então vai seguindo item a item, vai preenchendo aqui até 3 conceitos. Para você ter uma ideia das coisas que poderá receber quando os alunos fizerem o retorno, tem pré-configurado na planilha, cada vez que você fizer uma alteração, reproduzido aqui um aluno fictício, um aluno aleatório, com respostas aleatórias que seriam possíveis, não são respostas absurdas. Então são respostas autorreguladas. E eu explico como que um aluno deve responder, né, o que ele deve pensar para responder na planilha, relativo ao guia avaliativo. Então aqui tem um aluno aleatório que vai sendo gerado a cada nova alteração na planilha. Então, com esse aluno que foi sorteado, que é aluno aleatório, ele estaria conseguindo aqui uma nota de 3,19 na disciplina, com este radar conceitual. Então, um aluno que teve um bom desempenho em biologia evolutiva, por exemplo, um bom desempenho em pensamento em árvore relativo, mas, por exemplo, está bem ruim aqui em fisiologia, osteíctes e por aí vai. Enfim, é mais ou menos assim que funciona. Ah, mas eu já entendi, eu não quero nem olhar para isso aqui. Não precisa, né? Não precisa. Isso aí é só para ter uma ideia de como poderia funcionar. Então, não tem no que mexer aqui, não tem o que ser editado, a menos que você queira para ver como que funciona. É só ver as instruções lá na planilha 1. E termino por aqui. Agradeço a atenção. Espero que você tenha aproveitado. Deixo um grande abraço e até a próxima.